Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o vídeo que eu iniciei, mas que ficou muito longo e eu resolvi postar logo. Oi, amor. Por quê? Ele tá perguntando porque eu botei essa cadeira aqui pra fora pra sentar. Mamãe não vai sentar nela porque ficou muito claro aqui a câmera da mamãe. Aí não vê o rosto da mamãe direito, tá bem? Mas pode ficar aí, que mamãe tá aqui. É que ele sabe que esse horário ele não pode brincar no lado de fora, porque a gente não tá aqui geralmente olhando, né? Mas como eu tô aqui perto, aí ele vai poder ficar brincando ali. Bom, como eu ia contando pra vocês, então assim, esse monte de coisa em relação a Emily me fez procurar um neuro. E aí, após algum tempo, eu tive o diagnóstico, né? Depois ele avaliar ela, ela recebeu o diagnóstico. E desde já eu quero falar pra vocês, gente, que autismo, como eu falei no outro vídeo, não tem cara. Você tem aquela imagem na cabeça que o autista é aquela criança que não vai olhar você nos olhos, é aquela criança que não vai deixar ser abraçada. Só que existem vários tipos. A Emily ama abraço, ela ama contato físico. Já o Biel é diferente. Isso é outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. O Biel também tá em investigação de TEA, porque ele tem mais comportamentos autistas do que ela, muito mais. Desde pequeno, assim, bem forte. E aí, só que no caso deles, como ele é muito novinho, ele tem 4 anos, precisa investigar por mais tempo. Porque ao longo do tempo, esses comportamentos podem mudar. Pode haver alguma mudança. Então, precisa de mais um tempo investigando. Já a Emily não, ela já tem 12 anos. Quando foi feita a consulta, ela estava com 11. Então, todo aquele comportamento dela, o médico disse, olha, se tivesse de mudar, já teria mudado. Isso já é algo fixo que é pro resto da vida. Como você sabe, autismo não é uma doença, então não tem cura, porque não é uma doença, tá, gente? E aí você foca naquelas coisas de que autista não olha nos olhos. Tem uma pessoa da minha família que toda vez que ela fala isso, eu fico, meu Deus do céu, isso é tão retrógrado, né? Porque Emily passou a me olhar nos olhos por conta de eu forçar. Mas já o Gabriel, ele já me olha não nos olhos, né? Que eu não sei qual a direção que ele tá olhando, só quem pode me dizer é ele, né? Mas ele olha pra mim e aí eu penso, não, ele não é autista. Só que aí meu filho faz isso. Ele parou porque eu tô gravando, gente. Parece uma coisa, né? Ele gira, roda sem parar o dia inteiro. Ele usa brinquedos pra empilhar o tempo todo. Ou ele empilha ou ele enfileira. Eu vou colocar aqui pra vocês algumas das coisas que o Biel gosta de fazer. Com carta, carro que ele bota um em cima do outro, ou que ele fileira no meio da casa. Eu vou procurar colocar aqui algumas fotos. E isso só são algumas coisas que ele faz, gente. É muito pouco. É muito pouco. Ele passa o dia com muitos comportamentos assim. E ele gosta de ficar rodando. Ele anda na ponta dos pés. Então tem hora que ele me olha que eu tipo, não, meu filho não é autista. Ele é uma criança sem nenhuma diferença, assim. Não tem um comportamento diferente. E aí ele passa a fazer os comportamentos estereotipados. E aí eu digo, ele é diferente, né? Ele brinca diferente. O Biel, quando era bebê, tem vídeo aqui no canal, vídeo antigo, dele bebezinho. Ele não usava os brinquedos pra tipo carrinho. Não, ele pegava os carrinhos e sentava, gente. O que ele fazia com os carrinhos era sentar. Parecia que o carrinho era um banquinho. Eu dava um carrinho pra ele, ele ficava super feliz. Aí botava no meio das pernas e sentava. Ou senão ele passava horas brincando com a rodinha do carro, assim, girando a rodinha do carro. E assim, ele não gosta de barulho. Eu tenho outros vídeos aqui dele que ele fica muito perturbado. Ele chora com barulho. Ele não gosta de ser tocado, abraçado, sem ele dar o consentimento. Tem momentos que ele aceita de boa, mas tem momentos que ele fica extremamente irritado. E vou dizer os momentos que ele aceita. Ele aceita quando sou eu. Então, assim,
diz que o autista não aceita de ninguém, né? Mas ele aceita que eu abrace ele, aceita que eu beije, ele aceita toda forma de afeto que eu demonstrar. Já a Emily, quando vai abraçar ele, ele se irrita. Meu avô, minha avó, qualquer pessoa da minha família que for pegar nele, ele fica extremamente bravo e algumas vezes ele chora. Parece que aquele contato dói nele, é como se estivesse incomodando, doendo de forma extrema. Para ter o diagnóstico de TEA, no caso da Emily, que já tem um laudo, não foi apenas uma coisa, gente. Não foi só o fato dela não querer socializar, dela não gostar de ter convívio, dela ter uma certa dificuldade para fazer amizade. Ela diz que até quer, às vezes, mas que ela não se sente bem, de ela preferir ficar isolada. Não foi só a seletividade alimentar, não foi só as estereotipias, tipo o comportamento de andar de um lado para o outro, de se movimentar, de se balançar. Não foi só isso, foram inúmeras coisas que a gente foi listando e foi levando pro neuro, Ela se sente muito desconfortável com certas texturas. Então, roupa, pra ela, algumas roupas que pinica, ela fica agoniada. Lençol, ontem mesmo a gente tava em Natal, que a gente foi passar o final de semana lá. E o lençol que deram pra gente dormir, deram 2 lençóis. Um era lisinho e um ele tinha uma textura. Ela não dormiu de jeito nenhum com esse lençol de textura. Porque incomoda, agonia, dá um desespero. É como se fosse, ela disse, como se fosse um cobertor feito de etiqueta. Fura. Não sei explicar. Ela não gosta. Então são inúmeras coisas, não é uma coisa nem duas. São várias coisas que são levadas em consideração para chegar ao diagnóstico. No caso do Gabriel, ele tem muitos comportamentos, porém, como ele é muito jovem, pode mudar com o tempo. Então, ele fica em acompanhamento por mais tempo para poder ter o diagnóstico. Se ele tivesse se ele não tivesse dificuldade na fala, se ele tivesse alguma coisa assim mais que demonstrasse mais forte, poderia ser que o laudo viesse rápido. Mas como ele tem, ao mesmo tempo ele tem todo esse comportamento e ao mesmo tempo ele é bem tranquilo também, que nem a Emily. Claro que ele tem surtos assim diferente da Emily, ele não tinha, né? Geralmente ela chorava por horas, mas era um choro normal. Ele já não, quando ele não aceita o não, quando a gente dá um não pra ele, é como se aquele não fosse pra sempre. Então ele repete, mas eu quero. Tipo, ele queria que eu fizesse sorvete. A gente fez o sorvete, botou no congelador e não tá pronto. Mas ele permanece, mas eu quero. Meu filho, mas não tá pronto agora, mais tarde vai estar pronto. Mas eu quero. E, gente, não para. Quando ele tá no surto do choro, quando ele ouve um não e ele se desestabiliza, ele não se acalma, ele tem movimentos de se tremer, assim, de ficar... ele quebra as coisas, ele sempre foi assim, desde bebezinho. Quando a gente dizia um não, ele saía quebrando tudo, pegando aqui. Pode ser o brinquedo favorito dele, ele quebra. E outra coisa, ele não cede. Quando ele tá desse jeito, não importa o que a gente faça, não passa. Mas ele precisa de mais tempo para avaliar ele, para poder dar o diagnóstico, né? E, enfim, esse vídeo não é para falar, foi só quis resumir o final, porque eu acho que tem muita coisa envolvida, muita coisa que não dá para me colocar aqui só num vídeo para vocês, muita coisa que não dá para me resumir. O autismo é algo muito extenso. Eu tô aprendendo agora, porque sou mãe de autista, né? Mas eu tô aprendendo tudo agora. E não era um mundo que eu convivia. E muitas vezes... amor? E muitas vezes não é aceito. Minha família não... Boa parte da minha família não aceita. Ore para que Deus cure. Não é uma doença. Ela não está doente. Não... Assim, é um comportamento. É uma personalidade. É algo genético. Não tem cura. Porque esse é o jeitinho dela, só isso, gente. Outras pessoas vão resumir de outra forma, mas pra mim é isso. É o jeito dela, é a personalidade dela e isso não vai mudar. Pronto. Então quem vem dizer pra mim que pode mudar, eu simplesmente digo, gente, é a personalidade dela, não vai mudar. É que nem a minha personalidade, é que nem a sua, não vai mudar. Esse é o jeito dela. Pra tentar resumir e pra evitar que a pessoa continue puxando o mesmo assunto.
Não é que eu não tenha fé, eu tenho fé. Eu acredito que Deus pode tudo, que Ele é capaz de maravilhas, que Ele faz milagre. Mas eu também acredito que tudo na vida é porque Deus quer. É a vontade de Deus. O que acontece na nossa vida, às vezes a gente se desvia da vontade de Deus, mas tudo acontece com a permissão dele. Então, se Deus permitiu que minha filha nascesse assim, que minha filha nascesse com essa dificuldade de socializar, com esses probleminhas, mas que não é a morte, não é o fim. Tem gente que recebe o diagnóstico como se fosse a morte. Ai, meu filho é louco, meu filho... Não é. Pare de pensar assim. Entendeu? E não é a morte da minha filha, é só o jeito dela. E a gente tem que aprender a lidar, aprender a conviver e seguir com a vida. E não me afetou em nada, sabe? Nada. Essa situação, na realidade, me abriu portas, me abriu horizontes, me fez ver o comportamento dela de outra forma, me fez pensar, nossa, eu posso fazer diferente, eu devo ter mais paciência, eu devo tentar compreender, eu devo conhecer mais do assunto. Então não mudou a forma de amar minha filha, ou a forma de cuidar dela, ou a forma de achar que ela merece o mundo, que ela tem vários sonhos e que ela vai conseguir todos eles. Não mudou nada disso. Permaneceu a mesma coisa. Apenas me ajudou a compreender melhor ela, a procurar um melhor apoio, um melhor tratamento para ela, né? Para que ela conviva bem e que no futuro ela não seja uma adulta cheia de problemas. Então foi isso, gente. Houve esse diagnóstico, o Biel tá em investigação. E aí aconteceu o aniversário do Biel. Eu fiz um culto aqui em casa, em ação de graças. Depois... Chega que eu tô tentando me lembrar, porque foram 10 meses, né, gente? Eu tô tentando colocar, assim, uns pontos, assim, mais... que aconteceu, assim, que mais me impactou, vamos dizer assim. Que foi a notícia do que realmente Emily tinha. Aí teve o aniversário de Biel, foi um culto em casa, em ação de graças. Depois do culto, eu servi um lanche para os irmãos da igreja, né? Porque era basicamente isso, os irmãos da igreja e algumas pessoas de fora. Teve o aniversário da Emily, mas antes do aniversário dela veio acontecendo o seguinte. Ela pegou uma gripe, não só ela, como todo mundo aqui em casa. Só que como vocês sabem, a Emily ela tem muitos problemas pulmonares, respiratórios, né? Ela tinha tido 7 internações de pneumonia, né? Isso fora os começos de pneumonia que tratou em casa e tal. E aí ela pegou essa gripe e a gente ficou tudo gripado, porém ela não melhorou. Aí eu fui pro médico com ela, a médica disse, mãe, tá com começo de pneumonia, vamos tratar em casa. Passou um antibiótico, ela tomou. Depois que ela terminou o tratamento do antibiótico, aí passou-se uma semana, ela adoeceu de novo. Febre, cansada, aí voltei pro hospital, aí a médica passou novamente antibiótico, tomou em casa, passou uma semana bem. Passou uma semana bem e depois, novamente, Emily tornou a cansar, tornou a ter febre e foi pro hospital. De novo, medicação. E na 4ª vez que eu fui, gente, a Emily tava com tanta dor. Não era... Ela teve febre, mas foi só um dia. E no outro dia ela já tava sem febre, mas ela tava cansada. Aí eu dando nebulização, dando bombinha. Isso depois de uma semana de antibiótico. Ela tinha tomado 3 tipos de antibióticos diferentes. Então... ela começou a sentir, além do cansaço que estava muito forte, ela estava muito agoniada, falando com dificuldade, porque ela ficava sem conseguir respirar direito e ao mesmo tempo ela, mãe, e tentando falar e sem conseguir. E nesse dia ela estava até bem, depois do remédio. Aí eu fui na menina aqui que eu compro o lanche, desce Biel, meu filho, ai meu Deus. Menino, tu quer matar tua mãe do coração? Olha o que o menino fez aqui, gente. Tá pendurado, ó. Pendurado, ó. Ele se pendurou ali em cima e soltou do portão. Solta. Ai, meu Deus. São Spider-Man. Tá, Spider-Man, desce. Uma das coisas também, gente, é que
que autista não tem medo. E a mãe fica como? Com o coração na mão, né? Desce, Gabriel! Tu se machuca, vai. Vai! Tô brincando não, mamãe tá falando sério, eu tô com medo. Eles não têm medo. É por isso que Emily acorda de madrugada pra andar no quintal. Porque ela não tem a noção que aqui a gente tem, que pode aparecer uma pessoa e fazer um mal a ela. Que aqui, como é sítio, tem muito mato ao redor, pode parecer cobra. Cobra peçonhenta, tá? Porque aqui tem muita cobra coral braba. Pode aparecer animais peçonhentos, pode aparecer... Porque a gente mora no sítio rodeado de mato, né? E ela não tem essa noção. A gente fala com ela, mas ela tipo... Eu não tenho medo. E a mesma coisa acontece com o Gabriel. Ele não tem medo, gente. Pelo amor de Deus, esse menino me faz cada uma. E eu fico desesperada, achando que ele vai... Sei lá, que ele vai se machucar. E ele tipo... De boa. Não tenho medo. Ai, meu coração. Deixa eu voltar aqui pro que eu tava falando pra vocês. Aí, sim. Aí nesse dia, eles queriam lanche. Aí eu fui na mina que eu compro lanche, fui lá comprar salgado, comprei pastel, comprei coxinha, comprei um bocado de salgado pra ver se eles comiam, porque eles já não estavam comendo bem. Porque, como eu falei, tava todo mundo em casa gripado, né? Eu já tinha melhorado, ela e Gabriel que tava ruinzinho. E quando eu chego em casa, ela disse: mãe, não tá dando, eu não tô conseguindo respirar, eu tô agoniada. E aí ela tentou comer um pouquinho, eu disse: come um pouquinho porque a gente vamos no hospital. E ela tentou comer um pouquinho, e como eu tinha medicado, eu fiquei com medo de levar de imediato. Então ela comeu, eu disse: deita um pouquinho pra ver se melhora, porque você acabou de comer. E ela não conseguia ficar deitada, porque ela ficava sufocada, ela... Eu vou morrer. Aí se sentava. E aí ela começou a sentir muita dor pra respirar, muita dor pra respirar. Mãe, tá doendo meu peito, mãe, tá doendo meu peito, mãe, tá doendo minhas costas, tá doendo minhas costas. E ela se aperreou, porque ela tava forçando pra respirar. E quanto mais ela forçava pra respirar, mais doía. E ela começou a chorar. E aí foi quando eu disse: não vamos pro hospital. Quando a gente chegou lá, a médica que fez a escuta dela, que observou ela, disse: olha, mãe, ela vai ficar em observação porque ela tá muito cansada e eu vou pedir alguns exames porque eu preciso ver como ela tá. A máquina lá do hospital, do raio-x, estava quebrada, então não foi feito raio-x. Ela fez o... Vou ter que dar uma pausa aqui, tá, gente? Meu celular tá descarregando. Tive que botar o celular pra carregar um pouquinho. E aí, a médica deixou ela em observação e pediu os exames dela. Você fechou? Quando o resultado do exame chegou, ela tava com os leucócitos em 16 mil, parece, 16 e um pouquinho. Aí não tinha raio-x, mas só pela escuta pulmonar dela, a médica disse que tava muito congestionada. E como ela tava sentindo essa dor muito forte, ela ia ficar em observação. Quando foi no outro dia de manhã, porque isso já a gente foi pro hospital à noite, né? No outro dia de manhã apareceu outro médico. O médico avaliou ela, perguntou do histórico dela, né? Eu falei que ela tinha tido 7 pneumonias com internação e que ela tinha tido vários começos de pneumonia. E que antes de eu ir com ela para aquele dia para o hospital, ela já tinha tomado 3 antibióticos diferentes em casa e não tinha melhorado. E aí ele disse: bom, mãe, né? Ela vai agora para a 8ª pneumonia com internação. Aí eu disse: eu não acredito não, doutor. Esse acredite, o pulmão dela tá muito cheio, todos os dois, né? E ele falou lá um nome com ronco, sibilar, não sei o que, malá. Mas a gente que é leigo nesses assuntos não entende, né? Apesar de eu já ter visto muitas vezes, ter visto o caso próprio meu, né? Mas eu nunca me foco assim, pronto, pra ficar memorizado, sabe? E aí ela ficou internada.
Aí eu vim em casa, peguei as coisas. Gente, eu tava com uma encomenda grande. Eu tive que devolver todo o dinheiro da pessoa pra pessoa procurar uma doceira, faltando uma semana pra festa. Porque ela ia ficar internada e o médico disse não tem previsão de alta. E aí internou ela. Eu vou colocar aqui pra vocês umas fotos de lá. Ela lá no quarto, eu voltei, fiquei com ela. E ela ficou internada 11 dias. Quando ela foi liberada, faltava apenas 2 dias para o aniversário dela, né? Ela teve alta, com 2 dias foi o aniversário dela. E foi assim, porque eu tive que devolver o dinheiro da festa dessa mulher, era um valor alto. Eu fiquei sem nenhum centavo pra nada, gente. Eu fiquei tão assim. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto. Esse ano eu queria tanto comemorar o aniversário dela, porque ela passou por tudo isso e venceu a doença e ficou boa, né? Então eu queria tanto comemorar o aniversário dela, mas não tinha como. Então eu comprei uma pizza e a gente cantou parabéns com a pizza, comemos a pizza e foi isso. O aniversário de Emily foi isso. Quando foi em janeiro, ela ficou doente de novo. Aquela mesma coisa, super cansada, um ronco no peito. Mas não é aquele ronco que é ronco de secreção no peito, né? Não, porque tá fechado. Você fechou, né? Então eu fui pro médico com ela, falei sobre todo o histórico dela, né? E aí eles passaram antibiótico novamente. Emily entrou no antibiótico, tomou antibiótico, melhorou. Quando foi em fevereiro, novamente Emily adoeceu. Mas, meu Deus, não tem condição. Agora só abre com a chave, né? Meu Deus, não tem condição. Essa menina só vive doente. O que é que eu faço? E novamente ela adoeceu, foi para antibiótico de novo, melhorou, passou-se mais um tempo. Aí ela passou o final de fevereiro bem e o outro mês bem também. Quando foi em abril, a Emily adoeceu. A gente tinha ido para Natal também, passar um final de semana lá. Foi o chá de casa nova da minha prima. E a gente foi. Ela ganhou, foi depois da Páscoa e tal. Ela ganhou uma caixa de chocolate do padrinho dela. E nessa caixa de chocolate, eu tinha comprado 5 caixas de chocolate variados aqui, que eles comeram aqui, ganhou, que chocolate, tudo que era tipo, ela comeu, e Gabriel comeu e tudo bem. Essa caixa em específico foi uma caixa da Lacta. Eu não tinha comprado chocolate da Lacta pra eles. E quando ela comeu esse chocolate, ela cansou, assim que comeu. Eu disse, meu Deus, ai Jesus, ela vai de novo. Aí dei remédio. Quando eu dei medicação, uma coisa que eu acabei de lembrar. 2 dias antes ela tinha tido febre. Ela tinha tido febre a tarde inteira. Mas depois que passou, não voltou mais. E ela não estava cansada, e ela não estava com catarro. Ela só tinha tido essa febre e estava com o nariz escorrendo. Só. E aí a gente foi pra Natal e foi quando ela ganhou essa caixa de chocolate. E aí ela cansou lá. Eu dei medicação a ela. E isso já foi no dia da gente vir embora. Quando foi no caminho, ela ficou extremamente cansada, gente. Ela tava muito cansada. E muito cansada, assim, com muita dificuldade pra respirar. Quando ela chegou em casa, eu só fiz jantar, porque eu sabia que ela ia demorar. E eu pensei, tipo, vai ser atendida e vai vir-se embora, né? Então a gente só fez jantar. E ela não conseguiu comer, porque ela tava muito cansada. E aí a gente foi pro hospital. Quando a Emily foi atendida, novamente, os dois pulmões estão bem debilitados, mãe. Ela vai ficar em observação. Aquela velha história de observação. Só que dessa vez o raio-x estava em ordem. Então foi. Tá mole. Mamãe já avisou que não tá pronto. Mas eu quero. Mas não tá pronto, meu filho. Por favor. Meu amor, mamãe mostrou a você que tá mole, tá água. Não tá pronto. Gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo de novo, porque senão eu não vou conseguir gravar mais pra vocês, que a memória já tá avisando aqui que tá acabando a memória. E eu preciso editar e mandar pro canal pra poder continuar. Né, Biel? Uhum. Eu quero sorvete. Ai, tá vendo que ele insiste até vencer no cansaço? E não tem. Não tem, filho. Tem não? Tem não, a gente botou pra congelar, não tá bom ainda não. Quero sorvete. Quero mais sorvete.
Quero sorvete. Tá, tchau. Tchau, gente. Bota no seu sinal. Ah, ativa o sininho. Se inscreva no canal, né, Bel? Inscreva no canal. Deixa seu like.